Pois bem, amados, continuando, nós podemos ver, então, que o profeta faz, nesses primeiros 3 versículos, uma descrição da pessoa do Messias, do ungido, daquele que traria o perdão dos pecados, a remissão da nossa iniquidade. Nos traria a redenção. E no verso 4, ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A palavra enfermidades aqui é a palavra onde é que está ela aqui? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Roleino, né? Não é isso? Deixa eu ver se eu... Rolaieino. Rolaieino é o plural construto de roli. Roli, doença, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Bom, até aí, então, o texto falou de doença, falou de lepra, falou de cegueira, falou de paralisia, falou de tuberculose, mas vamos continuar vendo o contexto, né? Era desprezado, mas rejeitado de todos os homens, experimentado nos sofrimentos, Ele era experimentado em dores, ele era uma pessoa que tinha conhecimento profundo da dor humana. É isso que o texto está dizendo. Da dor causada não pela enfermidade física, mas principalmente pelo pecado. E nós não considerávamos verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas doenças. Rolaeino, de roli, né? Em cima ele diz: não víamos nele aparência, homem de dores, de quem os homens escondiam o rosto. E ele era sabido em dores, ele era conhecedor, né? Ele tinha experiência nisso. E nós escondíamos dele a nossa face. E era como desprezado, e nós não considerávamos. Verdadeiramente, as nossas doenças ele tomou sobre si, e carregou sobre si as nossas dores. E nós o considerávamos como aflito, como afligido de Deus. Mas ele sofreu por causa dos nossos pecados. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, diz aqui no português. A palavra transgressão no hebraico, ela é uma palavra que diz assim: mipechaeno. A raiz dessa palavra é passoa. Fei, sim, não shin, o sim e o ain. E essa palavra quer dizer crimes, ofensas, violências contra o eterno, contra o Criador, pecados praticados contra o nosso próximo e contra aquele que nos criou e nos fez a sua imagem e semelhança. Aqui a palavra transgressão significa isso no original. E ele foi destroçado. Ele foi oprimido, transpassado por causa das nossas doenças, por causa das nossas
enfermidades, por causa dos nossos pecados. Pessá quer dizer isso, crime, delito, o rebelar-se. Todas essas expressões estão dentro desta palavra hebraica, que é um verbo e é também um substantivo, pode ser atuar como um substantivo. E continua dizendo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí tem a outra palavra aqui importante, que você vai ver que não está falando o texto, a teologia do texto não está tratando de doenças físicas. A palavra é meavneteino, iniquidades. A palavra avon está ali no meio. Em cima nós vemos a palavra passoa, transgressões, delitos, crimes, estado de rebeldia, rebelar-se contra o Criador. E o autor desse texto, o profeta Isaías, ele vai avançando. Ele agora vai falar que o castigo que nos traz a paz, por causa dos nossos delitos, o tradutor aqui no texto interlinear, ele colocou delito, mas a palavra iniquidades se aplica melhor ao caso. A palavra iniquidade. No verso 6 ele diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A palavra iniquidade aqui é avon. Ain, vav e nun sofit. Avon é uma expressão que caiu muito em desuso no hebraico moderno. Mas no hebraico antigo, ela apontava, ela denunciava um crime muito grave, um pecado agudo, alguma coisa muito ofensiva contra o Criador e nas relações humanas. Então, como nós podemos ver, o texto não está falando de um encontro com Deus para receber a cura de uma cefaleia, de um mal de Parkinson. O texto não está objetivamente falando, convidando o doente a vir para receber a cura do Alzheimer, da AIDS ou do câncer. Isso pode e até às vezes acontece, mas isso não é a regra, é a exceção. Essas igrejas que andam por aí trabalhando em busca de arrebanhar pessoas oprimidas, aflitas e desesperadas, não para receber o perdão dos seus pecados, não para ter um encontro com o seu Criador através do Mashiach, e então receber perdão e paz no seu coração. Porque com um coração cheio de paz, ainda que soframos com a enfermidade, ainda que a enfermidade permaneça, a maneira como vamos viver será diferente. Mas o texto nos aponta para um homem que viria para nos trazer a cura do mal maior. A cura que leva o homem que vive uma vida inteira de 60, 70, 80 anos saudável, desfrutando regaladamente da vida, para a perdição eterna. Enquanto muitos, ainda que continuem com a sua enfermidade, tendo este encontro e tendo o seu pecado removido do seu espírito, recebendo, nas palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 1,
a ressurreição espiritual, ele vive uma vida de paz com Deus. E é para isso que nós fomos chamados a pregar. Este é o evangelho que devemos pregar. Mas, infelizmente, nós vivemos um tempo que aqueles que não faziam passaram a fazer igual a esses ímpios que estão aí, como Paulo denunciou a Timóteo, amantes do próprio ventre, orgulhosos, cheios de soberba. E os que não são se calam. Vai a minha palavra de crítica aqui aos pastores, sei que minha voz é pequenininha, eu sou um anônimo falando, mas aqueles que me ouvirem saibam que eu os tenho por covardes. Covardes que não denunciam mal, que não denunciam a distorção da palavra de Deus, a adulteração do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pessoas entram para essa igreja, pessoas que nunca tiveram um contato com o evangelho, que nunca tiveram um contato com o ensinamento da palavra de Deus, nunca foram conduzidas à presença do Espírito Santo para serem iluminadas, receberem o batismo do Espírito Santo, o que abre os olhos do entendimento do pecador, para que ele veja o seu estado e consiga enxergar a cura, a solução. Esses lugares, esses redutos, lugares que cabem, segundo dizem, 50 mil pessoas, 20 mil pessoas, ímpios, se agarrando em rosas, em copo de água, divinizando o copo d'água, transformando rosas vermelhas em seres divinos que podem trazer a cura, quando a palavra de Deus chama isso de idolatria e diz que a nossa salvação vem do Senhor. Jonas fala isso. A salvação vem do Senhor e com ela todas as bênçãos que Ele quiser nos proporcionar. Verso 7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Pela transgressão do meu povo, não pelas feridas do corpo, não pela lepra, não pela AIDS. Pela transgressão do meu corpo. Eu fico muito aborrecido, muito triste quando uma pessoa me aborda na porta de certos templos em Campo Grande, oferecendo jornal, me sugerindo pôr o nome em um caderno de rezas, práticas espíritas, mostrando que esse tipo de culto, essa instituição religiosa que é denominada de Igreja do Senhor Jesus, não está evocando nenhum compromisso com a pessoa. Não, você põe teu nome aqui e vai embora. Pode deixar que o resto é com a gente e com Deus. Acha que a gente resolve também. Eles são sacerdotes. Eles estão ressuscitando o que o Senhor sepultou no rasgar do véu. A pessoa tem o seguinte entendimento: eu ponho meu nome ali, acredito, porque eles chamam acreditar de fé, né? Pensa que é a mesma coisa. Vou para casa, continuo tomando minha cerveja, vou na minha macumbinha na sexta-feira, continuo com a minha amantezinha, com o meu amante lá como a vida tá, vida que segue, e eu recebo a bênção. Essa é a ideia que essa prática passa para a pessoa que está sendo convidada a pôr o nome naquele caderno. Um vínculo com um Deus que não quer compromisso, que não quer
que não impõe responsabilidades e que não exige mudança de vida. É um chefe de milícia. O Deus que eles apresentam é um chefe de milícia. Seja você quem for, desde que você pague o seu dízimo, a sua cota, fica tranquilo que a tua bênção vai chegar. Não, continua a tua vida. Pode ver, tua vida não me interessa. O negócio é tu põe teu nome aqui, quando as coisas derem certo você volta, dá o que a gente vai pedir. Enquadra-se isso dentro do Evangelho do Senhor Jesus? É esta a proposta que nós encontramos aqui no texto de Isaías 53? Continuamos no próximo vídeo, espero que você esteja gostando.